Seja bem-vindo ao 7º episódio da série de estudos Educar na Fé. Já estamos trilhando este caminho há 7 semanas, aprofundando sobre o Credo e cada um de seus artigos. Hoje nós iniciaremos o estudo do 9º artigo do Credo. Ele será dividido em 2 episódios, este e o da próxima semana. Nós vamos estudar sobre a Santa Igreja e, como o conteúdo é longo, este vídeo foi dividido em 2 partes. Então, hoje nós vamos começar esse estudo e eu já peço para você já curtir e compartilhar este vídeo com 2 amigos que você tenha certeza que vai se interessar por este conteúdo e se apaixonar pela nossa fé. Então, neste momento, peçamos ao Espírito Santo para que Ele venha até nós, iluminando todo esse nosso estudo e para que nós possamos tirar todo o proveito que Deus deseja a nós em relação ao estudo da nossa fé. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 9º artigo do Credo. Creio na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos. A Igreja ela é a sociedade visível de Cristo. E a palavra igreja quer dizer isso mesmo, sociedade, reunião de pessoas. Então nós vamos falar aqui da Santa Igreja Católica. Nós, enquanto católicos, cremos que nosso Senhor Jesus Cristo, naquele momento em que ele dialoga com São Pedro, ele institui a Igreja Católica Apostólica Romana. E nós vivenciamos essa fé. Por isso esse perfil existe e por isso nós estamos fazendo esse estudo. Então tenha isso em mente em tudo aquilo que será dito agora e em todos os vídeos dessa série, tá bom? E quando nós falamos, da igreja, ela vem logo depois do Espírito Santo. O Espírito Santo é falado no último artigo que nós tratamos, no 8º artigo. E por que tem essa ligação? Como nós temos visto em todos os episódios, cada um dos artigos, eles se entrelaçam, Então, um complementa o outro. E nós vimos falar da igreja logo após o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem concede santidade à igreja, é o Espírito Santo que inspira a igreja, Ele é a alma da igreja. Então, a gente fala dele logo antes de falar da igreja, justamente por isso, por causa dessa unidade que tem, nessa ligação. Ele está completamente ligado à igreja, porque ele é autor de toda a santidade, Como nós vimos no último episódio, o Espírito Santo, a ele é atribuída toda a obra de amor, e a santidade é uma obra de amor. E então, ele está intimamente ligado à Santa Igreja. Deus nos chamou para participar por sua graça divina da igreja, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós prestemos culto e louvor a Deus através do aprofundamento da fé, através da vivência da fé e através da observação da lei divina que a igreja nos impele e nos encaminha para que nós possamos vivenciar até chegarmos à vida eterna. E é imprescindível que nós entendamos que nós temos uma só igreja, é um só corpo, uma só é a cabeça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, um só é o Espírito Santo que a anima e une, como nós acabamos de falar, e um só objetivo, fim, que é a felicidade eterna. A igreja, ela nos move através de todos os seus ensinamentos, que são os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos um dia chegarmos à felicidade eterna, junto de Deus, nos céus. Então, essa felicidade eterna, já temos alguns que já vivenciam, uma parte da igreja já vivencia. A nossa igreja ela é formada por 3 partes. A igreja triunfante, que são os membros da igreja que já estão nos céus, junto de Deus. A igreja padecente,
que são aqueles que estão no purgatório, aguardando para que possam se purificar e chegar até Deus, e a igreja militante, que é a igreja que está aqui na Terra lutando para chegar um dia à eternidade, né, à pátria celeste. Então nós temos essas 3 partes da igreja, mas é uma só. Por mais que nós tenhamos essas definições, ela é uma só. Não há uma distinção entre elas. A distinção é só mesmo o estado onde essa alma se encontra. Se é aqui, se é no purgatório, se já é nos céus, né? E é aquela que nós estamos hoje, é a igreja militante. Nós lutamos para chegar até o céu. A igreja católica, ela é a reunião, a sociedade das pessoas batizadas. Então, para que eu possa ser membro da igreja católica, eu preciso ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E nós professamos a mesma fé e a mesma lei de Cristo. Não há outra, né? Eu não posso professar outra fé, eu professo a fé católica. Nós participamos dos mesmos sacramentos e obedecemos os legítimos pastores da igreja. Quem são os legítimos pastores da igreja? Principalmente o Santo Padre e o Papa, os nossos bispos e os nossos sacerdotes, que são aqueles que vêm da sucessão dos apóstolos. Para reforçar, para a gente não esquecer, o que é necessário para ser membro da igreja? Eu preciso ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu batismo precisa ser um sacramento válido. Segundo, crer e professar a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro, eu preciso participar dos sacramentos enquanto comunidade, estar junto da minha comunidade de fé nos sacramentos, principalmente no sacramento da Eucaristia, e reconhecer o Papa e os legítimos pastores da igreja. Quem são os legítimos pastores da igreja? O Sumo Pontífice, que é o nosso Papa, atualmente Papa Francisco, que também é chamado de pastor universal. Nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Os nossos bispos e os sacerdotes, especialmente os nossos párocos, tá? Então, esses são os legítimos pastores da igreja. Por que nós chamamos o Papa de pastor universal? Porque foi o próprio Cristo quem disse a Pedro que foi o primeiro Papa, né? Então, quando Cristo fala, né, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Quando ele faz esse diálogo, ele está fazendo ao primeiro Papa, que é São Pedro. E logo em seguida, ele também pede, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E nós sabemos que o Papa, ele é o sucessor de Pedro, o legítimo sucessor de Pedro, né? Então, por isso, ele é o pastor universal, é aquele que apacenta as ovelhas, apacenta o rebanho de Cristo, né? Quem não reconhece o Sumo Pontífice como chefe, não faz parte da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então nós precisamos reconhecer. Mas como eu vou ter certeza que o Papa foi instituído por Deus, né? O Papa, ele é sucessor de São Pedro, porque nós cremos que quem inspira e quem ilumina a Santa Igreja e todas as decisões importantes da Igreja, as decisões oficiais, as orientações oficiais, é o próprio Espírito Santo de Deus, porque Cristo o enviou à sua igreja e ele não a desampararia, ele não a abandonaria, deixando que ela seguisse os caminhos dos homens e não dele, né? As próprias palavras dele nos garantem isso e nós cremos nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E, para reforçar, foi o nosso Senhor Jesus Cristo quem fundou a igreja. E como que nós vamos saber distinguir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo de outras sociedades e de outras seitas? Ela tem características específicas. Eu vou falar cada uma delas e detalhar. Então, eu vou falar e vou detalhar cada uma delas aqui. Primeiro, ela é una, né? Os seus filhos, em todo lugar que estiverem, professam a mesma fé. Ela é única.
Elas estão unidas pela mesma fé. Mesmo culto, mesma lei, participação nos sacramentos. Se você for à missa aqui, você está indo, né? O nosso culto é a missa, o nosso rito é a missa. Então, se você for à missa aqui, ela é a mesma que é celebrada no Vaticano, ela é a mesma que é celebrada lá no Japão. A unidade, não há o que inventar, não há de diferente, é o mesmo sacrifício, né, que une, os mesmos sacramentos, que são 7 em todas as igrejas católicas, apostólicas, romanas, serão 7. Então, essa unidade, então, é uma coesão, né, não há essa diferença. Se há algo de errado, né, e a gente sabe que existe, mas o que a igreja orienta, ensina que deve ser feito, ele é único para todas as igrejas católicas, apostólicas, romanas, de todo lugar do mundo. Há o mesmo chefe visível, ou seja, o Papa, ele é o único chefe visível que nós temos e ele é único para todos, né? Nós temos os bispos, que são auxiliares ao Papa, mas ele é um só, é ele a quem nós olhamos, né? O pastor universal que nós nos dirigimos, voltamos o nosso olhar, né? E ele é inspirado pelo Espírito Santo. E só pode haver uma só igreja, por quê? Porque é um só Deus, uma só fé e um só batismo. Então, se nós temos essa unidade, ela precisa ser não só, né, em nosso Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, mas também na igreja que ele fundou. Ele não iria fundar algo que era disperso, cada um do seu jeito, cada um falando de uma forma, né? Ele traz a unidade. O conjunto de fiéis, ela é chamada de nação ou diocese, mas são porções da Igreja Universal. Então, nós temos aqui a diocese onde eu estou, né, que é Itabira, Coronel Fabriciano. Então, essa diocese, ela é uma porção da igreja, ela não é uma igreja sozinha, ela é uma porção. A comunidade a qual eu faço parte, que faz parte de uma paróquia, de uma diocese, elas estão todas unidas a uma só igreja, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, não há várias, apesar de serem locais distintos, pessoas distintas, é uma só. Primeira característica, ela é una. Então, a segunda característica, ela é santa. A verdadeira igreja de Jesus Cristo é santa porque Cristo é sua cabeça e ele é santo, né? Então, nós não podemos crer que a igreja ela não é santa, sendo que a cabeça dela, quem a dirige, é nosso Senhor Jesus Cristo, e ele é o santo dos santos, né? Então, além disso, nós temos os membros dela que são santos, muitos santos, né? Quando nós fazemos a ladainha de todos os santos, nós temos uma pequena porção, mas existem muitos outros santos que nós fomos agraciados por Deus, né, com eles. A sua fé e a sua lei são santas, porque foi o próprio nosso Senhor Jesus Cristo quem instituiu. Os sacramentos são santos e trazem a nós sinais de santidade e nos transformam e trazem a nós uma porção de santidade, né, as graças santificantes que vêm deles. E porque dela não pode haver a verdadeira santidade. Por quê? Porque o Espírito Santo nela habita, né? O corpo, ele tem uma alma, e essa alma é o Espírito Santo, né? O corpo da igreja, a alma dele é o Espírito Santo. Então, ela é una e santa. E ela é católica. O que quer dizer a palavra católica? Universal. Então, ela é universal, ela é a todos, ela chega a todos. Ela abrange todos os fiéis de todos os tempos, lugares, idades e condições. Qual é a diversidade do povo de Deus, né? E ele chega a todos os confins, né, do universo. E todos os homens são chamados a fazer parte dela, por isso que ela é católica, universal. Então, ela é una, santa, católica e apostólica. Apostólica por quê? Porque ela é uma sequência ininterrupta, né? Ela não interrompeu aquela tradição que veio desde os apóstolos, né? Desde o momento que nosso Senhor Jesus Cristo dialoga com Pedro e o institui como pastor universal, ele vem trazendo a nós
essa tradição e os sucessores dos apóstolos, o sucessor de São Pedro, vem trazendo a nós a nossa fé, né? Ela é guiada, ela é regida pelos legítimos sucessores dos apóstolos. Então, por isso, ela é apostólica. Então, ela é una, santa, católica, apostólica e romana. Romana por quê? Ela é a igreja que contém as 4 características, né, da Igreja de Cristo, que é a unidade, santidade, catolicidade, apostolicidade, que é o que nós falamos, e ela tem como chefe o bispo de Roma, né, que é o sucessor legítimo de São Pedro. Então, o resumão é esse: ela é una, porque ela tem toda a unidade, ela é única e todos professam a mesma fé. Ela é santa, porque quem rege ela é o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Santo dos Santos. Ela é católica, porque ela é universal, ela chega a todos os lugares, a todas as pessoas, a todas as idades. Então ela é una, santa, católica, apostólica, que vem dos apóstolos, e romana, porque quem é o chefe que preside, que conduz ela, o chefe visível, porque o chefe soberano é nosso Senhor Jesus Cristo, mas o visível, ele é o bispo de Roma, é o nosso Papa, o nosso pastor universal. Quando nós estudamos sobre a igreja, nós vemos que ela é uma sociedade verdadeira e perfeita, e ela é formada, assim como uma pessoa, por um corpo e por uma alma. A alma é o que ela tem no seu interior. O que a igreja tem em seu interior enquanto alma? A fé, a esperança e a caridade, essas 3 virtudes teologais, os dons da graça do Espírito Santo, então o que conduz a igreja é o Espírito Santo, os tesouros celestes e todos os merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo e dos santos, nós temos e formam todos eles a alma da igreja. Então, isso é o que ela tem em seu interior. E o corpo é tudo aquilo que ela tem de visível, o seu exterior. Então, o que ela tem? A associação dos membros, ou seja, todos nós que formamos ela. O seu culto, né, são os seus ritos. Então, isso forma o corpo da igreja. O seu ministério de ensino, né, a catequese, como que ela transmite a fé, tudo isso é parte do seu corpo, o seu governo e a ordem externa. Então, a forma como ela é organizada, tudo isso é o corpo da igreja. Agora nós vamos falar sobre os membros da igreja e a salvação das almas. Então é interessante agora você ter bastante atenção, anotar os seus pontos de dúvida. Eu provavelmente vou abrir uma caixinha de perguntas para que vocês possam colocar lá as dúvidas. Se você tiver um pouco mais de pressa, já vai e manda no direct para que a gente possa entender melhor. Então, como vai ser dividido em dois vídeos esse episódio, porque o conteúdo é muito extenso, a gente ainda vai continuar falando sobre a salvação no próximo vídeo. Então, se você tiver alguma dúvida, manda no direct, que se for respondido no próximo vídeo, eu já deixo lá informando isso, tá bom? Então, fique bem atento, tome nota das suas dúvidas para que a gente possa esclarecer e você possa compreender qual é a orientação da igreja em relação aos membros dela e a salvação. Então, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa ser membro dela, a gente precisa ser batizado. Ao ser batizado, a gente não basta ser só membro para que nós sejamos salvos. Nós precisamos entender e viver perfeitamente essa fé para que nós possamos ser salvos. Não vamos ser salvos de qualquer maneira, simplesmente por sermos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Bom? Primeiro ponto. Então, além de nós sermos batizados, nós precisamos viver de verdade essa fé para que nós possamos ser salvos. Precisamos ser membros vivos. Então, nós temos 2 separações, os membros vivos e os membros mortos. Vamos entender. Os membros vivos não são só aqueles que estão vivos. Os membros mortos não são os mortos fisicamente. Os membros vivos são as pessoas justas, que vivem os sacramentos e que estão na graça de Deus, ou seja, não estão em pecado. E os membros mortos são aqueles que estão
em pecado mortal. Então, quem está em pecado mortal é o membro morto da Igreja de Cristo. E quem está em estado de graça, ou seja, não está em pecado mortal e vivencia os sacramentos, está unido à Igreja, ele é o membro vivo da Igreja. Primeiro ponto, tá bom? É um ponto que é algo que muitas pessoas têm dúvida ou se assustam quando ouvem, né, que fora da igreja não há salvação, né? Um exemplo muito belo que tem no Catecismo Maior e que eu acho que é o que mais esclarece tudo isso é que, assim como no dilúvio, todos os que estavam fora da arca de Noé morreram, né, não foram salvos, assim aqueles que não estão na arca de Cristo, que é a igreja, não serão salvos. Então nós precisamos nos converter e fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, para que nós possamos ser salvos, né? É uma representação muito simples e que esclarece muito, né? Então é muito óbvio, né? Quando você pensa lá, eu tenho um dilúvio e está tudo tomado de água, eu preciso estar na arca para ser salvo. Então assim é a nossa vida, né? Há um verdadeiro dilúvio, né, de pecado, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, e nós precisamos estar na igreja para que nós possamos ser salvos. Mas e aí, o que acontece com os patriarcas, os profetas, aqueles que vieram antes de Cristo e foram homens justos? Eles, por mais que eles não estavam na igreja de Cristo, porque ela só foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo após a vinda dele, e eles já tinham morrido, né? Eles já acreditavam na vinda do Messias, eles já acreditavam que Jesus viria, e por isso espiritualmente já faziam parte da igreja, por isso eles foram salvos, né? E quem encontra fora da igreja, mas não por sua culpa, né? Ou seja, ele não conhece a Cristo, ele não teve a oportunidade de conhecer a igreja de Cristo, ele tenha recebido o batismo ou tenha, até por desejo implícito, a vontade de receber o batismo, viva a verdade sinceramente, cumpra a vontade de Deus, e que mesmo ele estando separado da igreja de Cristo, ele será salvo. Então, quando a gente fala fora da igreja não há salvação, é preciso a gente ter atenção a esses pontos que a igreja sabe da misericórdia de Deus, né? E que algumas pessoas não vão ter acesso à fé em Cristo Jesus e não ficarão perdidos, né? Não ficarão perdidos. E isso que o catecismo vem nos ensinar e nos mostrar. Agora, quem é membro da igreja, mas não cumpre, não pratica os seus ensinamentos, é um membro morto, então ele não salvaria. Então a gente precisa ter atenção a essa coerência da nossa fé, né? Por mais que eu seja batizado, igual eu falei, né? Se eu sou um membro morto, né, da igreja, eu não vou ser salvo. Em contrapartida, aquela pessoa que às vezes nem conhece a fé católica, nem conhece a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai ser salvo. Então, olha só, a igreja, né, no seu ensinamento, ela é muito coerente àquilo que Deus nos ensina, né? Então, nós precisamos ter atenção a esses pontos, né? E não desesperar com os dogmas de fé, para que nós possamos vivenciar a fé com sua plenitude, né? Então, a salvação do adulto, ela não depende só do batismo, ela requer o batismo, a fé e as obras, de acordo com a fé. Então, se eu sou batizado, mas não vivo minha fé, eu faço as ações completamente diferentes daquilo que eu deveria viver em relação à minha fé, então eu não vou ser salvo, né? Aí tem mais algumas coisas aqui que vão falando no catecismo. Se somos obrigados a acreditar em todas as verdades que a igreja ensina, se eu sou católico, apostólico romano, eu preciso ter total aderência. Eu já falei em outros vídeos que, né, eu acho que até em um post, na verdade, sobre os dogmas de fé, que
Não existe meio católico. Ou você é católico ou você não é. Então, eu sou católico, mas eu não acredito na Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Então, você não é católico. Não é católico. Não existe meio católico. Ou você é ou você não é. Então, eu tenho que aderir. Se eu creio, se eu sou católico, falo que eu sou católico, eu preciso crer e aceitar as verdades da fé que a igreja nos ensina, né? Porque Jesus Cristo falou, né? Anotei aqui, quem não crê já está condenado. Então, eu creio que a Igreja Católica foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo e eu vivo essa fé, eu escolhi viver essa fé, então eu preciso crer, ter total aderência a essa fé para que eu possa ser salvo, né? Somos obrigados a fazer tudo que a igreja manda? Acreditamos que a Igreja Católica é a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse aos pastores da igreja: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. Então, por isso, nós ouvimos as orientações da Santa Mãe Igreja. Quando os nossos bispos, o nosso Papa falam em nome da igreja, nós acreditamos e temos total aderência e fazemos aquilo que a igreja manda. Porque nós cremos que quem inspira as ações da igreja, os ensinamentos, é o Espírito Santo de Deus. É importantíssimo que nós entendamos que quem move, né, a nossa fé, quem move a igreja é nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Por isso, a igreja não se engana quando ela propõe aquilo que a gente deve crer. Porque foi nosso Senhor Jesus Cristo mesmo quem prometeu que ela seria assistida pelo Espírito Santo. Se eu não acredito, se eu tenho dúvida, se eu renego, né, eu estou renegando toda a fé. Estou negando que nosso Senhor Jesus Cristo prometeu o Espírito Santo à igreja, né? Então eu preciso ter essa clareza para que eu possa seguir a fé. Se eu tenho dúvida, né, eu não estou sendo totalmente aderente à fé. Então, por isso que nós acreditamos que a Igreja Católica é infalível, que os ensinamentos dela estão ligados ao Espírito Santo, né? E quando tudo isso que nós falamos até então nesse artigo, a gente chega nesse ponto aqui, tem dúvida, né? Nós precisamos rever toda a nossa fé, ver aquilo que nós precisamos entender, estudar mais, aprofundar, para realmente falarmos que nós somos católicos ou não, né? E quem rejeita as definições da igreja, ele se torna um herege, né? Então nós precisamos, isso é muito grave, isso é muito sério, nós precisamos entender, aprofundar o estudo da nossa fé. É por isso que essa série existe, é por isso que eu estou aqui hoje, para que nós possamos aprofundar esse ensinamento e entender a verdade da fé, o porquê e os motivos e quem move a igreja para que nós possamos ser aderentes ou não e optarmos mesmo, decidirmos mesmo pela nossa fé católica. A igreja ela não pode ser destruída ou perecer, né? Ela é muito perseguida, mas ela vai continuar até o fim do mundo. Como a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? As portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Mas ele não disse que ela não ia ser perseguida, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele continua firme com ela, presente, auxiliando, conduzindo os pastores, os nossos pastores, para que nós possamos vivenciar essa fé. E é através dessa fé que nós seremos salvos. Ela é perseguida por quê? Primeiro, porque o seu divino fundador foi perseguido. Nosso Senhor Jesus Cristo foi perseguido desde o seu nascimento, né? Quando ele nasce, né, Nossa Senhora já tem que sair correndo junto com São José, porque ele estava sendo perseguido. Então, a sua igreja também será perseguida, né? Ela reprova os vícios, combate as paixões, condena as injustiças e todos os erros. Ainda mais em nosso tempo, onde a verdade se tornou algo para muitos, algo relativo, algo referente a ponto de vista,
onde todos os vícios estão escancarados a todos nós, a todo momento, e as paixões estão completamente desordenadas, né? As pessoas já não sabem mais reprimir os seus instintos e serem racionais em relação a eles. Então, quanto mais nós nos distanciamos de Deus, quanto mais nós nos distanciamos da nossa fé, da igreja, nós vamos nos perdendo e nós vamos deixando que ela seja perseguida. Então ela vai ser perseguida mesmo, porque nós estamos na contramão do mundo, né? Nós estamos bem distantes daquilo que o mundo hoje nos oferece, nos oferta a todo momento. Então é óbvio que ela será perseguida, e cada vez mais, né? Então, quem hoje, né, deseja, quem tem certeza dessa fé, vai observar que a igreja está cada vez mais sendo perseguida e os pastores sendo calados. Só temos as luzes, os holofotes para aqueles que falam aquilo que o mundo quer ouvir. E a igreja não é assim, né? Os bons sacerdotes não são assim. Então nós precisamos estar atentos, né? Em quais são os nossos deveres com relação à igreja, principalmente diante de tantas ofensas e perseguições. Nós precisamos amá-la de uma forma ilimitada, né? Nós precisamos conhecer e amar a nossa fé de uma forma que muitos de nós nunca aprendeu. Então nós precisamos, é o nosso dever amá-la, sermos felizes e honrados por pertencermos a ela. Mas isso só virá quando nós conhecermos, né? Saber, quando nós amamos uma pessoa, né? Os nossos pais, por exemplo. Tem muitas pessoas que podem não ser casadas, então vou dar o exemplo dos pais. Quando nós amamos os nossos pais muito, se a gente observar, nós temos uma grande admiração por eles, né? Antes de amar profundamente, nós os admiramos por alguma virtude, por alguma característica, né? Então, se o pai é um pai zeloso, amoroso, você vai admirar aquela característica dele e você vai amar ele ainda mais, né? Se uma mãe ela é muito organizada e ela cuida dos filhos com muito carinho, faz todo o planejamento da casa e tudo fica muito harmonioso, nós vamos admirar essa virtude e vamos amá-la ainda mais. E assim é com a igreja, né? Para que nós possamos amá-la, para que nós possamos nos sentir honrados em participar dela, nós precisamos admirá-la. E nós conhecemos pouco da nossa fé, pouco da igreja. E essa série que eu tenho feito, ela é muito pequena em relação a tudo que nós temos que aprender. Então nós precisamos debruçar e estudar para que nós possamos cumprir o nosso dever, né? E sermos verdadeiros católicos, conscientes daquilo que nós vivemos, da fé que nós professamos, né? E nós precisamos empenhar para que ela possa ser, né, ter essa glória e que ela possa chegar a mais e mais pessoas. E como que nós vamos conseguir isso? Através do estudo, do compartilhamento desse estudo. Então isso que eu faço aqui hoje é uma busca para que eu possa aprender mais, amar mais a igreja, admirar mais e para que vocês também possam fazer isso. Então você também pode fazer isso, né? Seja na sua casa com seus filhos, com seu esposo ou com seus pais, né? Isso é um ato que todo cristão católico deveria ter, de ensinar a fé, né? De se empenhar para que ela fosse entendida e glorificada. Então, nós precisamos buscar isso cada dia mais na nossa fé. Chegamos ao fim de mais um episódio da série de estudos Educar na Fé. E com a graça de Deus nós poderemos colher muitos frutos de sabedoria e santidade para as nossas vidas. Que nós possamos cada vez mais amar a nossa fé a partir do conhecimento que nós estamos adquirindo aqui. Eu te peço que deixe nos comentários o seu testemunho em relação a essa série, o que ela está fazendo em sua vida para que nós possamos chegar a cada vez mais a outras pessoas e que elas possam também
colher esses mesmos frutos ou até maiores em relação à fé. Que o Espírito Santo nos abençoe e traga a nós essas virtudes necessárias para que nós possamos absorver todo esse ensinamento, para que nós possamos amar a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica Romana. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te espero no próximo episódio para que nós possamos concluir o estudo do 9º artigo do Credo. Até mais!